Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da quinta edição da nossa semana BIM Experts. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas as engenheiras e todos os engenheiros pelo nosso dia, o Dia do Engenheiro. E para quem não estava ontem, meu nome é Renato e mais uma vez eu estou aqui para apresentar os palestrantes e fazer todas as perguntas que vocês tiverem e todas as discussões que vocês tiverem para fazer no chat e passar para eles, ok? Mas antes disso, eu quero dar alguns recados para vocês. Não esqueçam, teremos palestras todos os dias e enviaremos e-mails para lembrar todos vocês. Um pela manhã e o outro logo antes do início das palestras. Vocês já devem ter recebido esse. Lembrando que a Semana BIM Experts também é uma semana de conexão. Além de compartilhar conhecimento e tirar todas as dúvidas, a gente está aqui para ampliarmos nossa rede de contatos. Portanto, não esqueçam de interagir com o pessoal aqui e com os palestrantes, beleza? O chat vai estar disponível por toda a nossa programação, então façam uso dele, façam perguntas entre si, façam perguntas diretas para o palestrante, que esse evento é totalmente ao vivo e eles vão responder logo após a palestra, ok? Segundo, quero lembrar vocês que a Semana BIM Experts é uma semana de interações. A gente quer que vocês compartilhem isso nas redes sociais. A gente vai estar sempre de olho no chat, de olho no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, para ver quem está interagindo de verdade. No final da semana, nós daremos brindes aos que mais tiverem participado, então, de verdade, desse nosso evento, ok? Exemplos de brindes que a gente vai dar vão ser os 3 livros do professor Augusto Carlos de Vasconcelos. Provavelmente todo mundo da nossa área deve conhecer ele. Os livros são O Concreto no Brasil, Professores, Cientistas e Técnicos, Obras Especiais e Contos de Concreto, além do livro sobre pontes brasileiras, que conta a história dos mais notáveis viadutos e passarelas aqui do Brasil. Outro aviso muito importante é caso você deseje ter acesso ilimitado a todas as palestras para assistir quando e onde quiser, basta vocês adquirirem o nosso acesso ouro. Vocês encontram em www.bimexperts.com.br/5SBE-ouro. Está passando aqui embaixo, essa faixa vai estar durante a transmissão inteira, então se vocês quiserem acessar, basta entrar lá no nosso website. Quem adquirir esse acesso ouro vai ter o quê? Um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma Shadmate. Essa plataforma vai ser apresentada pelo Thiago e pelo Arthur na sexta-feira agora. A participação também dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. A participação em uma live de Tira Dúvidas com a equipe do BIM da Implantação à Venda. E 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas, armação de pilares, vigas, lajes e escadas, calculadas todas no TQS e detalhadas totalmente em Revit. Quem adquiriu o acesso ouro já está com acesso a essas pranchas e o pessoal está gostando bastante. Quarto aviso que eu tenho para falar. A TQS é patrocinadora do nosso evento e ela está com uma promoção de 50% de desconto nos 3 primeiros meses para qualquer assinatura do site deles. Para ter acesso a esse desconto, basta vocês entrarem na loja deles, que é store.tqs.com.br, e utilizar o código TQSEngenheiro50. TQS Engenheiro, tudo maiúsculo, 50. Além disso, prestem atenção, muitos de vocês já participaram, mas a TQS vai estar sorteando uma licença vitalícia do pacote EPP Plus do sistema TQS. O sorteio vai ser feito, ou melhor, ele está sendo feito através do nosso Instagram, @BIMExperts. A foto já está lá no nosso feed e para participar basta seguir as instruções da legenda. É só seguir o perfil da TQS, o perfil da BIM Experts, responder a pergunta por que a BIM Experts é única para você e marcar 2 amigos. Não se esqueçam de cumprir o que é pedido na legenda para conseguir ganhar essa licença vitalícia, ok? A gente vai fazer esse sorteio no sábado, fiquem ligados no nosso encerramento. Hoje, então, a gente vai ter mais 2 palestras. A primeira começa em instantes e terá como tema Inteligência Artificial e o novo paradigma de mercado para engenheiros e arquitetos. A segunda, às 21 horas, vai ter o tema Realidade Virtual e Aumentada, Marketing ou Necessidade em Projetos de Estrutura. Nosso primeiro palestrante vai ser o Ricardo Freitas. Ele é eletrotécnico, amante da matemática e programação, é consultor BIM, especialista em Dynamo, atualmente está à frente da gerência BIM na Pórtico Esquadrias e é professor do Master BIM do IPOG. Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Renato, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer logo o convite aqui de cara.
a todo o pessoal da BIM Experts e sejam bem-vindos. Vamos discutir um pouquinho hoje sobre esse tema aí que o Renato falou. Então, já vou dar início aqui direto, sem muitas delongas, já fui apresentado. Então, vamos lá, gente. Vou falar aqui um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela rapidão. Cadê ela? Ok. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu gosto de falar desse tema sempre do ponto de vista mais usual, do dia a dia, tá? De coisas que eu já fiz, projetos que eu já participei, coisas que são do nosso dia a dia, né? Então, a gente sempre ouve falar muito desse tema com coisas ultra mirabolantes que a gente pensa que a gente nunca vai conseguir fazer. Lógico, isso é um tema muito bonito, muito interessante, não tiro nunca o mérito disso, eu acho bacana, mas eu gosto de trazer para a gente sentir tudo isso de uma maneira palpável, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de aplicações para a gente se situar, porque o tema é esse novo paradigma. Então, o grande lance que eu vou falar aqui é como a gente vai pensar, como a gente vai se situar, o que é que dá para fazer com isso. Eu sei que muita gente aqui já conhece, deve conhecer essas tecnologias, tá? Mas eu vou dar uma falada aqui rapidamente para a gente se situar. Bom, então, a pergunta é essa aí que está na tela para vocês, tá? Ao invés da gente fazer tudo manualmente, por que a gente não fala para o computador o que fazer? Né? Isso é uma coisa que a gente já aplica já em muitas áreas. E em construção civil, a gente vem aplicando de uma forma também ainda lenta, né? Mas a gente vem aplicando mais no nosso dia a dia. Agora que está um boom, esse assunto está em voga, mas a gente demorou um pouquinho a realmente adotar esse tipo de coisa, né? No nosso ambiente de projeto, no nosso ambiente do dia a dia, mas agora não tem mais aquela de escolha mais, né? Assim, se eu vou usar isso ou não, essa pergunta já não tem mais dúvida, né? A gente sabe que sim, né? Tá tudo muito sendo automatizado. Então, vamos entender o que é automação no nosso ambiente mais comum, né? Um ambiente que a gente trabalha de projeto. Então, por exemplo, eu consigo fazer esse tipo de coisa, né? Uma fachada como essa, utilizando programação sem colocar tubo um por um, né? É lógico que sim, a gente consegue. Eu estou mostrando isso aqui no ambiente do Revit, tá? Que é um ambiente familiar para a gente, tá? Então tá aí a fachada modelada, utilizando programação. Isso é paramétrico, tá? Ninguém vai colocar esse tubo um por um. E você tem um controle dessa forma, né? Aqui um outro exemplo. Eu vou mostrar vários cases aqui de coisas assim interessantes que dá para fazer. Então, uma simulação aqui como se fosse a estrutura do estádio do Beira-Rio, né? Que é um estádio aí bem belíssimo, bem conhecido. Tá? Então, por exemplo, imagine você ter uma elaboração de um projeto desse, todo automatizado, paramétrico, sendo gerado automaticamente, né? Essas formas, quantas folhas vai ter, quantas vigas vai ter, enfim, toda a parte estrutural paramétrica, né? Eu não vou me deter muito nos detalhes de engenharia aqui, mas o que vale é a ideia central. Então, imagine você poder ter isso diretamente ligado ao seu ambiente de projeto, no caso aqui da gente, o Revit, né? E você ter isso paramétrico. Então, voltando aqui àquela forma também, tá? O bacana é que quando a gente usa esse tipo de tecnologia associada à filosofia do BIM, à metodologia do BIM, obviamente que a gente não vai ter aí só uma coisinha legal de ver, né? Um modelo só para a gente olhar e achar bonito. A gente vai ter informação, a gente vai ter esse quantitativo de tubo, a gente pode exportar isso para fabricação, enfim. Eu venho atuando numa empresa de esquadrias e a gente tem aplicado isso extensamente todos os dias no nosso trabalho. Então, outro exemplo aí de automação, né, na parte mais de arquitetura, onde a gente consegue ver, por exemplo, um telhamento sendo aplicado automaticamente no projeto de forma muito rápida, muito célere,
né, a gente tem percebido uma mudança no mercado muito grande, dos clientes exigindo a informação numa velocidade muito maior, né, ao contrário do que se pensava, né, assim, com o BIM, que se achava, se pregou muito isso durante muito tempo, que a gente ia ter tempo de planejar, de elaborar, né, porque a filosofia do BIM, ela tem isso como premissa, da gente planejar bastante antes de construir. E assim, no Brasil, pelo menos, a gente não está tendo isso, a gente não está tendo esse movimento no mercado. Qual o movimento que está havendo no mercado? O cliente quer tudo isso, né? Informação, BIM, modelo 3D, quantitativo, detalhe de fabricação, tudo isso com menos tempo do que era feito antes. Porque o cliente ouviu falar em algum lugar e isso dá para ser mais rápido, né? E o caminho que as empresas têm encontrado é exatamente usar automação, né? Usar inteligências artificiais para poder automatizar processos, porque caso contrário a gente não consegue atender essas demandas, né? E isso tem sido um movimento fortíssimo, fortíssimo do mercado, de todos os clientes, cada vez prazos ainda menores e com um nível de informação ainda maior. Então, a gente está vendo aí uma pequena amostra de vários processos. Então, a gente viu do telhamento, aqui na parte de arquitetura ainda, a parte de automação de modelagem, né? Tudo que a gente está vendo até agora aqui, eu estou falando só de modelagem, mas a gente sabe que o processo de projeto no escritório de arquitetura e engenharia não é só modelagem, tem toda a parte e quando a gente fala de BIM, aí é que tem mais coisa mesmo, né? Tem toda a parte de setup do projeto, criação de vista, nomeação de vista, criação de nível, ou seja, toda a parte que a gente chama de setup do projeto, toda a organização prévia antes dos modelos, para a gente aí sim iniciar o projeto em si, a modelagem em si, né? Então, o que é que a gente está falando aqui, né? Diante desse novo paradigma de mercado que a gente tem percebido, a gente está falando aí de uma mudança já, né? Então, o BIM mal chegou nas nossas vidas e ele já está se tornando já necessário que ele seja automatizado. Então, já não dá para fazer BIM, ele mal chegou e já não dá para fazer BIM da forma como ele foi muito concebido antes, com todo o trabalho manual de dados, de informação, feito por pessoas, né? A gente tem que fazer isso para atingir essas demandas, a gente tem que fazer isso agora por meio de automações, né? Então, a gente está vendo outro exemplo aí, por exemplo, aqui do Dynamo gerando ponto de luz automaticamente no Revit, calculando a potência de iluminação automaticamente através dos ambientes, jogando essa informação no Excel, né? Outra coisa importante nesse novo paradigma de mercado, onde a gente usa algoritmos para fazer o nosso trabalho, né? Onde a gente usa inteligências artificiais para fazer o nosso trabalho, é a parte de interoperabilidade. Isso é que eu falo em todos os lugares que eu vou, em todas as palestras, aulas. A interoperabilidade, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para ela, porque a gente está acostumado atualmente a fazer interoperabilidade para pessoas lerem a informação, gente lê informação. Só que agora, quando a gente entra no nível de automação, quando a gente passa a programar máquinas para fazer essa interoperabilidade, essa troca de informação, a gente passa agora a ter uma preocupação que a gente vai ter que gerar informação para a máquina ver. Então, a informação para a máquina ver é diferente da informação gerada para o ser humano ver. Isso também é um novo paradigma de mercado, é uma nova forma de pensar. E agora a gente, como profissionais da área da construção civil, sim, a gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que entender disso, se não no nível expert, né, um nível muito avançado, mas no nível necessário para que a gente consiga fazer por nós mesmos esse tipo de
transmissão de informação. Informação para as de máquina para máquina. A gente programa a máquina para mandar informação de um lado para o outro. Né? Então, a gente, mais uma vez, está vendo aí, né, a questão de modelagem, só que agora já com um pouquinho de cálculo. Então, ele está mostrando aí o projeto sendo modificado e todo o recálculo sendo feito automaticamente, o ponto sendo reposicionado automaticamente, e isso sendo jogado numa tabela também automaticamente, né? Então, aqui nesse exemplo, até nesse vídeo, a gente tem uma tabela toda formatada, toda bonitinha, tá? Isso é informação para ser humano ver, tá? A informação para a máquina ver, ela é bem mais simples, ela não precisa de estar bonitinha, né? Ela precisa estar no formato adequado para que a máquina entenda. Quando eu falo máquina, eu estou falando o computador, o celular, o site, qualquer sistema digital ou até mesmo mecânico, né? No caso de fabricação de CNC, né? Por exemplo, onde a gente tem que mandar informação para a máquina, né? A máquina funciona com código. Bom, a gente está vendo aqui agora um outro exemplo, né, de automação de estrutura. É um exemplo super simples, tá? Assim, vocês podem ver que o algoritmo é bem pequeno, é uma coisa ilustrativa, porém, se eu quiser fazer um projeto real, um projeto valendo mesmo no dia a dia, o conceito é o mesmo, isso é que é bacana. A gente não precisa se deter a um determinado software, a uma determinada linguagem. Aliás, diga-se de passagem, a gente tem que entender de vários softwares, várias linguagens, tá? Ou seja, a gente tem que entender como as máquinas pensam. Esse é que é o lance atual, como a máquina pensa e como eu me comunico com a máquina, como a gente vai se comunicar com a máquina, porque agora a gente, repito, né, eu vou falar isso bastante, a gente vai gerar informação para a máquina ler, tá? Não mais para ser humano ler. Esse é um novo paradigma. Então eu botei um case aqui só ilustrativo também, né? Isso, imagine isso sendo usado, né, tempos atrás para fazer esse tipo de estrutura, esse tipo de cálculo, a velocidade com que isso não teria sido feita, né? Então, o paradigma mudou, né? Então, a gente tem um outro exemplo aqui de uma estrutura, né, mais complexa, onde a gente tem um algoritmo inteligente aqui para gerar essas conexões nessa malha, essas conexões que estão em azul, para poder juntar essa malha, né? Então, um exemplo ilustrativo que foi feito por um amigo nosso do grupo, lá do OnDynamo, né, o grupo do Facebook. Então, você tem um aprimoramento aqui do algoritmo que ele vai funcionar. Então, isso aqui é para mim, tá, gente? Eu não me prendo muito a conceitos formais da coisa, tá? Mas ao passo que a gente tem uma máquina fazendo o trabalho para a gente, eu já entendo isso como inteligência artificial, tá? E é assim realmente que é entendido também, né? Porque tem se vendido bastante, né? As empresas de software têm vendido bastante o conceito de inteligência artificial como dois conceitos bem fechados, né? O conceito de machine learning, de aprendizado de máquina, e o conceito de automação. E no caso quando se fala aí das fábricas de software mais conhecidas, né? O pessoal está falando de otimização. Mas a gente pode usar a inteligência artificial no nosso dia a dia de várias maneiras e de vários mecanismos. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Quando eu tenho um algoritmo que faz para mim algo que eu faria na mão e o algoritmo está pensando para mim, pensando entre aspas, isso é inteligência artificial. Tá? Então, a gente tem isso feito aí, né, exportado para uma impressora 3D, para fabricação e posterior montagem. Tá? O David Doria, né, nosso amigo aí do Facebook, que fez esse algoritmo para poder montar, e as imagens aí também foram cedidas por ele, tá? Então, a gente tem agora um uso diferente também disso, né, que é para checagem de modelo, né, auditoria de modelo.
com normas de bombeiro, normas de prefeitura. Então tem esse case aí também, né? Ou seja, ao invés do ser humano fazer isso, a máquina vai fazer isso para a gente. Então a gente vai programar a máquina para checar esse tipo de situação. E o que é bacana nesse tipo de processo? Você vai quebrar a cabeça com isso uma vez, né? Ao passo que você desenvolver um algoritmo consistente de checagem, dessa checagem, tá? Você pode aplicar isso para os projetos subsequentes que você tiver. Então, imagine o ganho de tempo que se tem, né? Se antes você tinha que fazer isso na mão, um por um, checando, né? Calculando área. Imagine agora que dentro do próprio ambiente de desenvolvimento de projetos, você pode fazer esse tipo de checagem. Tá? Aqui está aplicado para arquitetura, tá? Mas pode ser aplicado para estrutura também, na área de esquadria, né? Eu fiz na Pórtico, né? A gente chegou a fazer vários algoritmos de checagem, por exemplo, se uma fachada que é curvada, se aquele determinado perfil consegue atender aquela curvatura, se não, qual perfil que vai atender, né? Se você tem uma fachada bastante orgânica, trabalhosa de fazer essa análise manual, tá? Então, por que não automatizar esse tipo de processo, né, gente? Se a gente dispõe dessa tecnologia nas nossas mãos, né? Então, seguindo aqui um pouquinho, né, com as imagens, né? E isso tudo, né, aliado com o BIM. O BIM, a metodologia BIM, em termos de software, tá? Falando de máquina, falando de programa de computador, o BIM, ele foi todo estruturado diante desse paradigma de programação. Então, agora a gente, como arquiteto, como engenheiro, como profissional da construção civil, a gente tem que agora também procurar entender o BIM do ponto de vista, sim, de software. Quando eu falo do ponto de vista de software, eu não estou falando aqui de aprender comando de software, mas aprender como o software pensa, como o software foi estruturado. Então, uma coisa que eu faço sempre nas minhas aulas uma pergunta aquela questão de como é que é o BIM no Revit? Como é que o BIM foi estruturado no Revit? Né? A gente tem uma estrutura em famílias, categorias, instâncias. Então, quando a gente está preocupado em fornecer prancha para uma obra, a gente não pensa nisso. A gente não está preocupado com esse tipo de informação, né? Agora, quando a gente migra, basta querer fazer orçamento, por exemplo, né? Orçamento de obra, algum tipo de cálculo através de modelo, então a gente já começa a querer ter uma preocupação com dados, com informação e transferência de informação entre softwares. Então a gente dá um pulo, né, e passa a ter um novo olhar sobre o BIM, sobre os softwares BIM. A gente tem que passar agora a entender o software não do ponto de vista só para entregar documentação ou até mesmo modelo 3D. Né? A gente agora tem que se preocupar com a informação, como ela está estruturada no nosso modelo. Essa informação ela está adequada para ser exportada para um software de cálculo? Essa informação está estruturada para ser exportada para um software de fabricação, né? Lá no caso da empresa, por exemplo, a gente trabalha com softwares de otimização de corte de chapa. Pô, como é que o software lê? Então, antigamente o pessoal não imputava essa informação manualmente, digitando em planilhas. Então, imagine tirar isso do modelo, direto do modelo, essa informação, e mandar direto para o software. Fica mais rápido, mais preciso e funciona melhor. Né? Então, e aí os profissionais dos setores, eles agora vão se preocupar realmente em desenvolver projeto, em pensar projeto, em pensar solução. E a transferência de informação, aquele trabalho braçal, ele passa agora a ser automatizado. Então está aqui, né, um overview, né, do algoritmo, né, de checagem.
Tá? Isso é uma coisa que pode ser implementada sem muito trabalho dentro do Dynamo, por exemplo, que é o software que está sendo mostrado aqui, né? Esse algoritmo foi feito no Dynamo. Então, imagine quantas horas de escritório ou de checagem ou de prefeitura isso não pode ser economizado utilizando algo do tipo, né? Então, é o que eu tenho falado aqui, né? Para isso, né, a gente precisa de ferramentas diferentes e, principalmente, pessoal, né, a gente precisa de um jeito diferente de pensar, né? E eu já venho falando, né, durante toda a apresentação, esse jeito diferente de pensar é que a gente agora tem que sair um pouquinho da nossa caixa, né, da nossa zona de conforto, que é pensar só como arquiteto ou pensar só como engenheiro. Agora a gente tem que ter um olhar também do ponto de vista de software, de programador, tá? Mas como eu disse, a gente não precisa ser ultra high expert, né? Mas a gente precisa sim ter urgentemente um olhar para essas áreas, tá? Porque está tudo sendo muito automatizado. Então, as ferramentas, né? Isso aqui é o que é mais comum no mercado, são as ferramentas mais comuns que a gente tem no mercado. A gente tem aqui o Grasshopper, que é muito utilizado na academia, o Rhinoceros, o Dynamo e o Revit, já mais no meio profissional mesmo, assim, de engenharia de arquitetura. O Grasshopper também bastante no meio profissional, sendo que o seguinte, né, quando se fala de automação, pela minha experiência como consultor já pelo Brasil inteiro e dando aula no Brasil inteiro e desenvolvendo soluções para empresas de norte a sul do país, o que os escritórios têm procurado em massa é automação de processo, né? Eu não vejo o pessoal preocupado com modelagem, com fazer modelo, isso todo mundo já meio que está situado, tira de letra, isso se faz, mas automação de processo também, geração de vista, criação de nível, ou seja, tudo que é repetitivo, tudo que o pessoal sente que não precisa de uma pessoa para fazer, que isso pode ser automatizado, todo mundo quer que seja automatizado, né? Então, por exemplo, na parte de instalações, distribuição de difusores automaticamente numa sala, nossa, isso dá um trabalho para modelar, mesmo no Revit, que é uma ferramenta que favorece esse tipo de coisa, né? Dá um trabalhão para fazer. Então, poxa, para que eu vou ter uma pessoa no meu escritório para estar lá botando ponto de ar-condicionado no forro? Por que eu não posso automatizar e essa pessoa ficar preocupada com a engenharia da coisa, né? Com o pensar da coisa? Então, é isso que muda hoje no paradigma atual do profissional de engenharia de arquitetura, né? A gente se voltar muito mais, se preocupar muito mais com o pensar de tudo e menos com modelo já, né? Antes se falava desenho, né? Antes de toda essa ascensão do BIM, se falava a gente ter uma preocupação com desenho, né? Mas agora nem com modelo a gente está mais se preocupando, a gente já está indo para uma outra etapa do BIM, que é toda essa automação. Então, aqui do lado também tem algumas linguagens de programação, como o C Sharp e o Python, que são linguagens muito comumente usadas hoje no dia a dia de engenharia e de arquitetura. Tá? São linguagens que valem a pena conhecer. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial para otimização, que é como é vendido por aí, né? É como é vendido no mercado, isso é bacana, é otimização. Mas anteriormente eu quis mostrar vários casos de inteligência artificial para automação de processos, tá? Então, na parte de otimização, também a gente tem vários mecanismos de otimização, não só o generative design, né? Não só a parte de algoritmo genético, né? Existem muitas possibilidades de otimização. Por exemplo, lá na empresa, né?
já é usado há muitos e muitos anos um algoritmo de otimização de corte de barra de alumínio para compra de perfis de alumínio para a fabricação das esquadrias. E veja que curioso, esse algoritmo, né, nos primórdios lá da empresa, há praticamente 30 anos atrás, isso era feito na mão, por uma pessoa, sem computador. É um processo de otimização computacional, porém não digital, né? Então, quer dizer, esse tipo, a gente tem que manter, gente, a mente muito aberta, né? Muito aberta na hora que a gente começa a entrar nesses paradigmas aí de inteligência artificial. Existem muitos caminhos, muitas possibilidades. Então, na hora que era um ser humano que estava fazendo, não era inteligência artificial. Ao passo que eu fui lá, que me passaram como é que o algoritmo era feito e que a gente coloca isso para o computador fazer, isso virou inteligência artificial. É um computador que está fazendo a otimização para a gente. E não está usando generative design, não está usando algoritmo genético, está usando um algoritmo próprio para otimização de corte de barra, né? Então, a gente tem que manter nossa mente bem aberta aí nesse caso. Aqui eu mostro um case de um projeto, Minha Casa Minha Vida, feito no interior de São Paulo, onde o objetivo aí era otimizar o volume de corte e aterro, né? De que forma? Ajustando a altura das lajes de fundação, né? Dos building pads, falando aí na linguagem do Revit. E não, e aí foi usado um conceito de engenharia que já existe, né? É muito comum quando a gente vai desenvolver alguma solução dessa, a gente obviamente tem que beber nas fontes que já estão aí, né? Não tem nada novo, gente, nesse mundo, tá? Machine learning é uma coisa super antiga, inteligência artificial é uma coisa super antiga, né? O termo está em voga agora, mas isso aí já tem há bastante tempo no mercado, já se fala muito disso e já está muito forte em outras áreas. Na nossa área de construção civil é que agora o negócio está decolando por necessidade de mercado, como sempre, né? Então, a gente tem um conceito aí na famosa cota de passagem, né? Para esse tipo de otimização. E o que a gente faz é pegar o conceito, entender o conceito, né? Eu não vou aqui parar para a gente ver isso, né? O pessoal de engenharia conhece bem. E aí é que eu falo agora o lance inteligente do BIM. Como é que a gente tem que entender o BIM? Né? Então, veja, o que eu quero ver aqui, ó, o BIM como software, tá? Como informação. Não estou falando de BIM como metodologia, estou falando de BIM agora como software, como informação dentro do computador. Então, a gente pega o conceito da engenharia, que já existe, e a gente tenta procurar ele lá dentro da ferramenta. E a ferramenta já nos dá as informações básicas para uso no conceito já que existia. Então, isso aí foi uma coisa que eu desenvolvi para esse projeto. Veja que o modelo já nos provê de informação, né? Uma coisa muito que eu falo é que o Revit, né, a gente não pode querer que ferramentas de modelagem tenham um refinamento nos dados, né? O Revit e as ferramentas de modelagem, eles vão prover dados básicos para a gente, dado bruto, para que a gente daí sim possa colocar inteligência em cima do dado, da informação. Então, e a gente precisa interpretar essa informação que o software já nos dá. E entender como buscar essa informação no software e como tratar essa informação. Então veja que eu estou falando de software, tá? E aí a gente vê que as informações iniciais necessárias para a aplicação lá na fórmula, o Revit já dá aqui para a gente, né? E aqui está o algoritmo, né? Se a gente for dar se vocês prestarem atenção um pouquinho lá nas fórmulas lá que eu utilizei, né, da engenharia, tá tudo aqui, só que agora não numa linguagem para um ser humano interpretar, mas numa linguagem para o software interpretar, né? Então a gente precisa sim lançar mão dos recursos de programação. E aqui uma linguagem própria que é usada dentro do Dynamo, que chama Design Script, tá? Então, a gente precisa se apropriar desse conhecimento o mais rápido possível.
e aqui usada agora junto com a programação visual do Dynamo. E vejam aqui que a interação com o Revit, a partir dessas caixinhas aqui, ó, as categorias, o que são as categorias de elementos no Revit, como é que essas categorias funcionam, esse número que está verdinho aqui, indicando o elemento aqui, o que é que isso significa. Quer dizer, tudo isso a gente precisa se apropriar dessa informação, entender essa informação e saber fazer uso dela. Então veja que em nenhum momento aqui desenhou-se nenhuma linha no Revit, em nenhum momento para desenvolvimento da solução foi modelado nada, né? O modelo já existia, né? Então eu estou falando do desenvolvimento da solução de automação, que pode ser aplicado e replicado para todos os demais projetos da empresa, e é assim que eles usam até hoje, desde quando isso foi feito. Então tá aqui, ó. Tá? E aqui, então, no Revit, agora a gente vendo o volume de corte e aterro sendo otimizado, né, que era esse o objetivo do cliente, tá? E aqui sendo conseguido e sem usar nenhuma ferramenta de Generative Design, nenhuma ferramenta de algoritmo genético, tá? Utilizando conceitos de otimização que já existem na engenharia. Só que antes isso aqui era feito de forma manual por algum projetista, né? Geralmente o comum era isso, é ser feito por algum projetista. Obviamente que existem muitos fatores na vida real, mas se existem regras, se existem fórmulas, se tem uma norma em cima do que a gente quer otimizar, isso é tornado computacional, né? A gente consegue criar algoritmos para isso. Então aqui está um pequeno videozinho rapidinho mostrando o algoritmo em ação, e quando eu testo aqui os meus códigos, eu gosto de partir de coisas bem esdrúxulas, por isso que os pads estão em posições bem variadas, e aí está sendo os pads sendo ajustados, tendo suas alturas ajustadas, para que o volume de corte e aterro seja o ótimo. Tá? Eu vou passar aqui. Então, agora eu vou entrar aqui na parte de inteligência artificial, bem rapidinho, com a parte de usando algoritmo genético, que é o que está em voga, né? Que é usando o Generative Design. Tá? O Generative Design funciona, né, a partir de você, é uma filosofia onde você tem um algoritmo que ele vai gerar várias opções do seu design, e ele, dessas opções, o seu algoritmo vai escolher a melhor de acordo com critérios que você estabelece. Não é a máquina que estabelece os critérios de otimização, ao contrário do que muita gente vem pensando, que, por exemplo, o computador chegou sozinho naquela forma daquela cadeira. Não, não é. Tá? As regras do jogo são definidas por um humano, são pensadas por um humano, e a forma também, a estética visual da coisa é escolhida por uma pessoa, tá? Porém, os critérios de otimização, em vez da gente analisar um por um na mão, quem vai analisar uma máquina, tá? Então, eu meio que gosto de dar, não é diminuindo a tecnologia, não é nada disso, a tecnologia é linda, mas eu gosto sempre de ter um olhar do ponto de vista de que dá para a gente usar, dá para compreender, dá para fazer, né? Não é algo inalcançável, tá? Então é aquela história, né? Já que o computador pode dar centenas de opções de design, qual a melhor? Qual atende melhor às minhas necessidades? Essa é uma pergunta da indústria muito comum, né? Desculpa, beber uma água aqui para a garganta. O meu chefe sempre me pergunta, né? Uma vez que a gente aplicou o algoritmo de otimização de barra, veja uma pergunta que o meu chefe me fez, né? E ele não entende nada de programação, mas é uma pergunta da indústria, né? Uma pergunta da necessidade dele. Ele falou: Ricardo, eu posso, com o meu fornecedor, comprar uma barra de tamanho personalizado, né? Eu posso ter uma barra de 6 metros, uma barra de 5 metros e meio. Qual a melhor barra para eu comprar para essa obra, para os tamanhos que tem nessa obra? Vejam que pergunta interessante que meu chefe me fez. E na hora que ele me fez essa pergunta,
eu disse, caramba, eu queria muito que você soubesse programação para a gente responder isso junto, porque é um cara inteligentíssimo. E veja que pergunta que ele me fez, né? Porque o algoritmo de otimização de barra, você dá o tamanho da barra fixo, você dá uma barra de 6 metros e otimiza o corte. Mas a pergunta dele é, pô, mas que tamanho é o que vai ter o menor desperdício possível? Que tamanho de barra? Então, esse tipo de pergunta, aí sim, a gente tem que partir para algoritmos mais sofisticados para responder esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta não é trivial, a resposta para ela não é trivial, tá? E aí só realmente com recursos mais avançados. E o bacana desses recursos é, gente, nós temos que manter nossa mente aberta. Como eu falei, a gente tem que sair da nossa casinha de conforto da engenharia e da arquitetura e a gente tem que abrir muito a mente. Então veja que todo esse conceito de algoritmo genético vem de uma coisa que não tem nada a ver a princípio com engenharia, com arquitetura, com estrutura, com concreto, com nada disso. Tem a ver com genética, conceito da evolução de Darwin, né? Todo o conceito foi feito a partir do alguém se inspirou para fazer, né, um conceito de algoritmo genético baseado em genética, em biologia, né? Então a gente tem que manter nossa mente muito aberta para isso. O algoritmo funciona de uma maneira aqui lúdica, explicando, né? Você tem uma população inicial, onde tudo isso digamos que são várias fachadas, vários prédios, vários escritórios, enfim. E ele vai escolhendo os que mais dessa população inicial, ele vai escolher os que mais, um número de indivíduos que mais se aproximam das características que nós queremos, tá? E ele faz agora permutações e cruzamentos desses indivíduos escolhidos dessa população inicial, faz uma seleção dos indivíduos gerados a partir desse cruzamento e substitui aqueles que mais se distanciam dos nossos objetivos e gera uma nova população com características mais próximas das nossas necessidades. E isso vai acontecendo um looping até chegar mais próximo da nossa necessidade, tá? Então, que fique claro, quem define essa necessidade somos nós. Quem define o algoritmo que vai fazer essa análise somos nós, né? Então, agora, o engenheiro, o arquiteto, tem um papel primordial, fundamental nessa nova evolução de mercado. Porque é o engenheiro e o arquiteto que vai dizer qual a necessidade, gente, né? Somos nós que vamos dizer qual é essa necessidade. Não é a máquina que vai escolher para a gente, ao contrário do que muita gente pensa, né? E assim como a ideia foi muito difundida, né? Somos nós que vamos definir os critérios, somos nós que vamos programar. A diferença agora é que quem vai fazer todo o trabalho manual, o trabalho não criativo, é a máquina. É a máquina. Que era o trabalho que nós estávamos acostumados a fazer. A gente fazia trabalho de calculadora, né? A gente faz trabalho de calculadora, a gente é acostumado a fazer trabalho de calculadora no nosso dia a dia. Então, o paradigma mudou, né? Já com toda a evolução que vem de CAD, de BIM, e agora a gente tem uma espécie de pós-BIM, já, que é um BIM onde a gente tem um mercado com automações, né? Então, isso muda muito tudo, e é todo esse situar. E hoje eu vi uma publicação aqui do Silvio Meira, aqui do dia 9, né? E tem esse link aí, entrem nesse link, gente, porque tem um relatório muito legal falando do futuro do emprego no Brasil. Né? Então, das 10 ocupações com mais empregos formais no Brasil, 5 tem probabilidade de automação, maior que 90%. Então, é muita vaga de trabalho, é muito posto de trabalho sendo automatizado. E a construção civil não está de fora desse mundo, né? Está aqui, né? Com altíssima probabilidade de automação, né? Um índice de automação muito alto, tem lá no relatório, está aqui no link, tá? Então, a gente tem aí, em média, 5 milhões de trabalhadores na construção civil, né? Que está aqui, construção, e com a probabilidade de mais de 80% de automação.
Então, deixo aí o recado, né? Tá mais do que na hora da gente se situar no mundo, né? Então, o BIM mal chegou e o BIM já está num processo de evolução normal, né? Porque a gente está atrasado nisso, né? As outras indústrias estão muito mais na frente em termos de inteligência artificial, em termos de automação, mas a gente vai ser afetado e não vai ser mais na velocidade que essas outras indústrias foram afetadas. A gente vai ser afetado numa velocidade muito maior, né? Então a gente tem que acordar para ontem, para todas essas modificações que estão havendo no mundo, não é só na construção civil. E muito obrigado, gente. Falei aí bastante. Passo a palavra aí para o amigo Renato. Muito obrigado, Ricardo. Acho que tu liberou o teu áudio aí. Opa, tá de volta. Então tá, muito obrigado. Elenquei aqui várias das perguntas que fizeram e podem continuar mandando perguntas no chat aqui que eu vou passar para vocês. Primeira pergunta, já posso fazer, Ricardo? Fica à vontade, vamos então nessa. Tá certo. Vamos lá, o Maico perguntou: estudo Grasshopper, pois tem o link direto com o ArchiCAD. Quais seriam as fontes de estudo indicadas? As fontes de estudo. O Grasshopper, ele tem uma vasta documentação, né? Assim, é uma ferramenta que tem muita informação. Cara, você pode entrar qualquer... a gente fala assim, não é satirizando não, tá? É falando sério mesmo. Entrar no Google e dar uma pesquisada. Livro Grasshopper. Agora, lógico, né? Cara, procura coisa em inglês, tá? Esse novo paradigma, foi uma coisa que eu não falei, né? Esse novo paradigma, né? Você vai encontrar muito mais riqueza de informação, muito mais coisa, tudo em inglês, tá? Então, é assim, é o mercado, é o que está rolando. Então, põe lá no Google uma pesquisa em inglês, material do Grasshopper, tu vai achar uma pilha gigante de informação, tá? Perfeito. Já vou pular uma das perguntas aqui e já vou fazer outra pergunta bem relacionada, que é a mesma, mas sobre Dynamo. Gustavo perguntou: tem algum curso online de Dynamo bom que você recomenda? E o pessoal até já comentou no chat sobre o Primer e tal. O que tu recomenda, Ricardo? Isso, o Primer é a fonte principal que eu recomendo, tá? Os cursos, geralmente, eles são aplicados, né? Assim, aplicados a algumas necessidades específicas, né? A fonte principal é o Primer, porque aí você vai entender o software. Você não está estudando com uma aplicação, você vai entender. Mas se for para recomendar curso online no LinkedIn Learning, tem uns cursos muito bacanas atualmente, né? De Dynamo. Eu, particularmente, não faço curso online, eu gosto mais do curso presencial, por causa da troca de informação que tem com todo mundo. Mas no LinkedIn Learning você vai encontrar vários cursos bacanas, tudo em inglês, tá? No Brasil a gente ainda não tem curso online ainda de Dynamo. Sim. Saber inglês não tem escapatória, né? Quando tu quer aprender alguma coisa, não tem o que fazer. Ok, próxima pergunta, aquela que eu pulei. Hoje em dia você recomendaria aprender a modelar no software, né? Ter uma modelagem avançada, ou programar uma solução inteligente para fazer isso por você? Para programar uma solução inteligente, você tem que entender da modelagem. Então, tem que aprender a modelar e tem que aprender a programar, né? Não tem como pular etapas nessa história, né? Tem que aprender e entender, você tem que entender profundamente da modelagem e do ponto de vista do software, como o software pensa. Vou dar um exemplo aqui para ser claro. Por exemplo, para você modelar um piso no Revit, você tem que entender as regras de modelagem no piso no Revit. Quais são? Você tem que ter um círculo fechado de linhas, você não pode ter linhas se cruzando. Então, você tem que entender disso para poder programar, porque se você programar sem entender disso, você vai acabar batendo cabeça aí bastante tempo sem entender porque vai dar erro no teu código e tudo mais. Então, tem que sacar bastante da modelagem. Entendi. É um passo de cada vez, então. É um passo de cada vez. Ok, próxima pergunta é da Ana.
existe algum programa análogo ao Galápagos para ser usado no Dynamo? Tem sim, né? O Galápagos é um recurso que tem dentro do Grasshopper para otimização com algoritmo genético, que é aquilo que eu falei agora há pouco, no finalzinho da palestra. Tem um pacote no dado chamado Optimo. Tem um pacote no Dynamo chamado Optimo, que é um pacote já bem antigo, que tem lá no Dynamo, mas a Autodesk agora lançou um recurso que, inclusive, vai ser usado dentro do próprio Raft, já está sendo usado dentro do Raft, que chama Refinery, refinaria em inglês. Então, esse recurso se assemelha bastante ao Galápagos, é o correlato, só que dentro do Raft, direto dentro do Raft. Eles lançaram até uma atualização, acho que essa semana, desse Refinery. Foi essa semana agora saiu uma atualização dele, né? Exato, porque tá bem bacana mesmo. Eles querem que a coisa seja bem end user, né? Bem usuário final mesmo, né? Que você não tenha que se deparar nem com código, né? Sim. Então tá, passando para a próxima pergunta, vocês podem continuar mandando as perguntas aí. Ok, a Ju Mizumoto. A Ju, de novo, faz perguntas todos os dias e vai ser palestrante. Quero ver bastante pergunta para ela também. Ela perguntou, muito legal, qual a sua visão sobre o ensino dessa parte no Brasil? As faculdades já estão atualizadas e ou preparadas? Tá, essa é uma questão, né, bem latente e bem frequente, né, quando a gente fala disso, né? E assim, eu vou falar um posicionamento que não é meu. É um posicionamento meu, mas é um posicionamento meio que global em relação a quando a gente fala de tecnologia hoje, tá? De ensino de tecnologia hoje, né? Nenhuma universidade está preparada, né? Assim, a velocidade com que as coisas acontecem é muito grande, né? A universidade hoje ela vai te prover ferramental básico, importantíssimo, tá? Não estou diminuindo a faculdade, né? E não é isso, mas assim, porque o volume de informação é muito grande. Então, hoje, o que é que a gente entende, né? Assim, cada um tem que fazer muito sua parte. Então, a faculdade, você se forma em engenharia, se forma em arquitetura, você vai ter aquele conhecimento, aquela base firme de engenharia e arquitetura, mas quando a gente fala de conhecimento de tecnologia, você tem que ir por conta própria. E, assim, a palavra, o que se diz em geral na comunidade, não só de construção civil, é que você tem que estar em comunidade, você tem que estar em rede, né? Não se isole, você tem que estar em rede, o conhecimento em rede. O que é isso? O conhecimento em rede, fazer parte de grupos de discussão do assunto, da ferramenta, que aí você aprende numa velocidade muito rápida, né? Então, o caminho é esse, né? Sim, não, realmente, parece realmente que as universidades estão um pouco atrás nisso, mas eu acredito que tudo que a universidade está para trás, a comunidade dá em dobro, assim. A comunidade, tu entra na internet, tem fóruns, tem diversas fontes para se pesquisar. E, de novo, muitas delas, se não a maioria, em inglês. Então tem que estar por dentro. E, Renato, se me permite um comentário complementar, só para deixar claro, né? Assim, o que eu quero dizer de fato eu não estou diminuindo a faculdade, pelo contrário, né? O que está acontecendo no mundo é que as instituições governamentais, sociais, educacionais estão sofrendo uma disrupção muito grande. Então, não é culpa da galera que a coisa não anda, entendeu? Que não sei o que. É o que eu quero dizer aqui. É uma disrupção muito grande e que, assim, a gente ainda não entendeu, né? Os governos não entenderam, os sistemas educacionais ainda não entenderam que direção tomar, né? Nem o que fazer. Acaba com tudo ou muda? Dá tempo de mudar? Não dá. Então, quer dizer, está tudo ainda numa fase ainda de mudança muito grande. Não, entendo. E se a gente muitas vezes não consegue acompanhar, imagina grandes instituições como as universidades, né? Pois é. Vamos então para a próxima pergunta do Manuel. Ricardo, conhece algum exemplo prático sobre BIM mais automação mais internet das coisas? Mais internet das coisas. Conheço, sim. Já cheguei a usar, tá? Aqui em Recife, com um amigo meu, um engenheiro, inclusive. Ele fez um device
tá? Para checagem de temperatura em tempo real de bloco de fundação, de concretagem de bloco de fundação, né? Porque tem que ter o controle da temperatura da concretagem. E aí ele fez um device, e aí a gente fez um protótipo lá com Arduino e comunicou com o modelo e tal, e foi bem legal. Então foi um case que eu conheço e que eu participei. Né? Esse mundo é muito vasto, né? Dá para fazer de tudo. É software falando com software, com máquina, né? Basta a gente se situar nisso e dá para fazer de tudo. Entendi. Vamos então, acho que temos mais duas perguntas e daí as perguntas finais que a gente faz sempre aqui na Bean Experts. Caso vocês queiram fazer mais perguntas, a gente vai ter tempo, então se vocês quiserem, podem continuar mandando. Próxima pergunta é: eu conseguiria implementar uma planilha de cálculos numa automação dessas? Já estou pensando em quando tiver tudo calculado aqui, já ter um modelo automaticamente. Só consegue. É para isso que servem essas tecnologias, né? Consegue demais, né? Isso aí está na mão, né? Os softwares eles estão sendo cada vez mais fabricados para que haja essa comunicação entre eles, né? Então consegue demais, sim. Isso é totalmente viável. Próxima pergunta, Fernando Godoy. Ricardo, já se deparou com algum profissional que se sentiu ameaçado pelas automações realizadas pelos seus algoritmos? Todos os dias. Todos os dias, né? Isso é uma coisa que a gente, quando entra no lugar, você já vê gente querendo lhe matar, assim. Gente, mas faz parte, né? Esse lance aí, né? Essa pergunta, eu gosto muito de uma coisa que o Silvio Meira fala, né? Ele fala assim, quando a gente está falando de inovação tecnológica, de mudança, né? Eu estou jogando aqui número, tá? Mas, digamos, para cada 3 funções que deixam de existir, 10 passam a existir. O que não pode é a gente querer fazer as coisas do mesmo jeito que a gente fez sempre. Do jeito que nosso professor fez, do jeito que isso não vai ter. Mas a gente não vai perder posto, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Né? Então, por exemplo, né, quando o homem deixou de andar numa carroça de burro, né, quando o homem deixou de andar numa charrete, passou a andar num carro, imagina quantas profissões agora surgiram. Surgiu o cara para consertar o carro, surgiu o cara para trocar o pneu do carro, surgiu o cara para pintar o carro, para dirigir, para fazer. Então, uma vez que uma tecnologia deixa de existir e outra surge no lugar, para cada 3 empregos que morrem, mais ou menos, a ideia é essa, 10 novos surgem. Né? Então, assim, a perspectiva que tem é que, sim, o trabalho como ele é feito hoje, ele vai sendo cada vez mais deixando de existir, mas vai surgir muito mais coisa pela frente. A gente só tem que se situar nisso tudo. É isso que eu falo para todo mundo. E a galera que tem mais experiência tem tudo na mão. Então, o que é que tem que juntar? Tem que juntar a galera nova, que sabe mexer em computador, que entende de internet e tal, e junta com a galera experiente, e isso dá um resultado muito bom. Né? Sim, bem, isso até esses dias o Felipe Deschamps, que é um cara ali da internet, ele comentou que o código para ser bom tem que ser visto por mais quatro olhos. Então, se a programação vai automatizar o trabalho de alguém, vai ter mais lá 2 pessoas que vão ter que revisar esse código, ou vai ter uma função de limpar código, ou interpretar. Então, com certeza, como diz a Mari, as profissões vão ser ressignificadas, não vão ser substituídas. Ressignificadas. E quando a gente fala de construção civil, Renato, onde tem uma carga de normas, de normativos, de práticas da construção civil, do dia a dia, cara, tem que ter a galera experiente por trás disso tudo para poder apoiar, né? Não dá para não dá muito certo só chegar lá o programador e dizer é assim, vai fazer assim. Tem que ter o pessoal experiente por trás para dizer como é que vai ser. Então, é essa ressignificação da profissão, né? É você ter ideias, pensar a parte criativa de solução. É por aí. Sim, eu acho que as primeiras semanas do Bean Experts a gente estava assustando muito o pessoal, que era mais uma questão mais nova.
a gente estava trazendo muita automação, automatização, mas eu acho que essa quinta semana Bean Experts a gente já está mostrando que ninguém vai sair perdendo emprego, que vai ter muito espaço ainda para o pessoal se criar e criar mais formas de agregar valor ao trabalho. Então vamos para uma próxima pergunta aqui da Raquel. Ricardo, ontem surgiu uma discussão até onde vai o design generativo e onde começa a inteligência artificial, usando o exemplo daquele conceito gerar, avaliar, evoluir. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Certo. Eu sou uma pessoa, como é o nome dela mesmo? Raquel. Veja só, eu não sou uma pessoa assim, eu não gosto muito de me prender a termos, tá? Terminologias, tá? Então, eu vou dar para você o meu entendimento disso, tá? Para mim é uma coisa só. Quando a gente fala Generative Design, quando a gente fala inteligência artificial, a gente está falando de IA, de inteligência artificial de um modo global, tá? Generative Design é um tipo de inteligência artificial. Isso é a visão que eu tenho. Quando é o computador que está resolvendo para mim um problema, que ele está fazendo para mim isso é inteligência artificial. Não é só do ponto de vista de otimização, de automação. Então, e eu sou seguro para dizer isso numa palestra online com um monte de gente vendo, porque eu estive diante de 5 cientistas da Universidade Federal de Pernambuco e tem isso gravado, e eu fiz essa pergunta, e eles falaram, é inteligência artificial. O que você faz é inteligência artificial, quando se tratando de generative design. Então, eu fico bastante seguro para dizer isso, né? É o computador que está fazendo, não é a gente, não o ser humano. Então, eu tenho um entendimento assim, sim, dessa forma. Ela comentou aqui que também compartilha da mesma visão. Ai, que bom. Então, tá. Vamos passar, então, para as duas últimas perguntas, aquelas de praxe aqui da Semana Bean Experts. Vai ser, eu vou fazer as duas junto e tu escolhe se quer respondê-las separadamente ou numa mesma resposta. Primeiro um conselho para o pessoal que está iniciando a sua caminhada profissional, e aquele outro clássico que, se tu pudesse voltar no tempo, qual seria um conselho que tu gostaria de receber? Qual conselho tu daria para ti mesmo lá atrás? Bacana, essas duas perguntas mexeram muito comigo. Primeiro, vou responder a primeira pergunta, né? O conselho que eu dou não espere a informação chegar até você, vá atrás da informação. Né, o que a gente falou aí, a pergunta, tudo está correlato, né? A pergunta sobre a academia, né? Muita gente pensa em fazer um curso, tal. Você tem que correr atrás. Hoje a gente tem uma vantagem imensa, porque toda a informação está online, toda a informação está disponível, né? Você tem aqui uma semana Bean Expert, uma enxurrada de informação aí, né? Onde você pode estar acessando, pode usar essa informação. Então, corra atrás de informação, não espere. Aí, ó. Estuda programação para qualquer área. Você vai ser médico hoje, estuda programação. Tá? Isso aí é um conselho, inclusive, que o presidente Barack Obama, em 2009, deu aos pais em rede nacional. Bote seu filho para estudar programação. Programação, com certeza. Estuda inglês também. Não espera a informação ser na sua língua. Né? A gente está no mundo hoje conectado, e o mundo hoje é conectado através de uma língua comum, inglês. Então, acho que esses são os dois principais conselhos que eu dou para quem está começando. Corre atrás, estuda bastante, estuda programação, estuda inglês e vai atrás de informação. E tem muita na internet, muita informação. Agora, a pergunta antes é o seguinte, né? Que conselho eu daria para mim mesmo? É curioso assim, eu não vou contar aqui minha história de vida, porque é bem assim, maluca, né? Mas lá atrás, eu achava que eu tinha feito tudo errado na minha vida. Porque eu fiz eletrotécnica, depois passei para matemática, depois passei um tempo com música, depois fiz um monte de coisa louca na minha vida, assim, fui de uma área para outra, fui de uma área para outra. E hoje eu paro e vejo, cara, como tudo isso fez ser o profissional que eu sou hoje. Então, acho que se fosse para potencializar já o profissional que eu sou hoje, vou dizer, faça tudo o que você fez. Não fique só em uma coisa só, sabe? Assim, é curioso, assim, como todo o caminho que eu trilhei me levou a ser o profissional que eu sou hoje. Então, a música, sim. A matemática, sim. A eletrotécnica, sim.
a parte de trabalhar com obra, sim. Então, eu trabalhei em obra, fui matemático, trabalhei com música, fiz eletrotécnica, trabalhei com projeto, trabalhei com esquadrilha. Então, essa experiência diversificada me fez pensar, quando eu estou diante de um algoritmo para desenvolver, de uma solução para desenvolver, me faz pensar fora da caixa, sem medo, né? Sem me prender a conceitos que eu aprendi na faculdade, o que alguém disse, eu penso sem medo de ser feliz e surgem coisas interessantes disso. A gente está aí resolvendo, a gente está resolvendo problema. Assim, eu resolvi, graças a Deus, isso eu posso dizer, uma obra que está sendo feita agora, construída lá em Salvador, Centro de Convenções de Salvador. E quando eu paro e olho a solução que a gente desenvolveu para aquilo e que eu fiz com o algoritmo, eu falo, cara, Senhor Jesus, né? Assim, obrigado por ter me botado por esse caminho todo maluco que eu passei, porque tudo isso me serviu. Então, o conselho que eu daria é esse: tenha uma experiência diversificada e veja de tudo. Essa questão é muito importante e eu admiro também bastante essa questão da multidisciplinaridade. O Steve Jobs falava de conectar os pontos, o Leonardo da Vinci é um exemplo muito grande disso. E concordo 100% contigo nessa questão de que absolutamente tudo que tu fizer vai influenciar em alguma coisa nos resultados do teu futuro. Então, acho que é uma boa dica que tu poderia ter dado para ti mesmo lá atrás. A gente está encerrando agora. Se tu quiser se despedir do pessoal. Tá, gente. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter sido útil, né? A informação que a gente teve. Vai estar aí o meu contato. O pessoal do BIM Experts também pode entrar em contato também através deles, tá? Pessoal muito bacana. Agradecer mais uma vez a todos pelo convite. E é isso aí, gente. Vamos embora, vamos em frente. Estamos juntos, estamos em rede, né? Estamos conectados. E é isso aí. Vamos trocar informação o tempo todo. Beleza? Então, boa noite. Fica aí com o grande Rui. Agora que ele vai ter muita coisa bacana para falar com para vocês também. Falando isso, ele está aqui no chat, já está comentando que defende demais também essa questão de aprender de tudo um pouco, que não gosta de coisa única. Pessoal, o Rui que está aqui no chat, ele vai estar com a gente às 9 horas, tá bom? Queria agora então agradecer ao Ricardo pela palestra, por toda a informação, agradecer a todo mundo que esteve no chat, que fez perguntas, que interagiu entre vocês aí no próprio chat. E agora a gente vai dar uma pausa, uns 50 minutos, às 9 horas a gente está de volta e eu encontro vocês lá, beleza? Até mais!